Fala galerinha ligada no canal, beleza? Mais um videozão top por aqui. E hoje eu vou tentar fazer um vídeo aqui mais opinativo, tá? Para falar um pouco. Receio de zicar, mas queria falar um pouco sobre essa jornada, né, do Diniz no Corinthians. Já são 7 jogos, nenhum gol sofrido, 2 empates, 5 vitórias. Tá 100% na Libertadores. Venceu o Barra também pela Copa do Brasil. Venceu o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e soma também 2 empates. Cara, esse Corinthians do Fernando Diniz, olha, tá surpreendendo. Tá surpreendendo. A gente sabe que o início de trabalho do Diniz ele costuma ser muito bom. Costuma ser um início de trabalho promissor. E é por isso que a galera nos comentários sempre fala assim: os corintianos estão iludidos. E aqui no meu papel, nesse misto, né, eu tento sempre ter pés no chão para justamente a gente não criar expectativas que vão se frustrar, né? Mas eu acho que dentre todos os sonhos possíveis, eu acho que um começo melhor que esse só se fosse 7 vitórias. E aí a gente tem que colocar um contexto, né? O Corinthians jogou muito mal contra o Vitória. Foi um jogo horrível das duas equipes. Foi um jogo muito ruim. O jogo contra o Palmeiras é um jogo complicado, porque o Corinthians teve 2 jogadores expulsos, né? O André sendo expulso ainda na primeira etapa. Então, um jogo sem gols, né? Como eu disse, o Corinthians não sofreu gols até o momento. Então, se ele não fez, o adversário também não fez. Foi um empate em 0-0. Mas foi um bom resultado, porque o Diniz tinha começado ali na semana bem complexo, né? Um jogo fora de casa da Libertadores e já não conseguindo perder para o líder do campeonato. O Palmeiras tem uma campanha irretocável. E junto com o Flamengo, aqui já aproveitando já até para falar, obviamente, impactando 0 pessoas, serão os 2 candidatos ao título. Serão, não. São os 2 candidatos ao título e pode envelhecer mal. Se envelhecer mal, pelo lado jornalista, é triste para mim. Pelo lado torcedor, eu fico feliz. Se envelhecer mal, significa que nem Palmeiras e Flamengo ganharam esse título, mas a gente tem que ser muito, muito cego para achar que isso não vai acontecer. Que Flamengo e Palmeiras não serão campeões brasileiros. Ou é um ou é outro. Eu não vejo uma terceira e quarta força, independente de pontos. Independente do trabalho que o Cruzeiro pode fazer, o São Paulo, mal e mal, querendo ou não, ainda está numa posição. Independente de tudo isso, cara. Campeonato Brasileiro é elenco. E acho que esse é o ponto, né? O Corinthians está 100% na Libertadores. O Corinthians, por mais que as pessoas tenham, né, a piada, eu acho uma piada bem saudável, tá? Sei que é corintiano, não deveria ficar chateado e ficar rebatendo os rivais, não. É acesso negado mesmo. Eu falo e digo, né? O Corinthians e a Inglaterra são muito parecidos, né? No sentido de Libertadores e Copa do Mundo, porque a Inglaterra só em 66 e o Corinthians só em 2012. Tudo bem que o Corinthians em 2012, como eu disse para vocês, foi uma campanha irretocável, né? Vencendo grandes times, seja por títulos ou história, times bons, né? O Corinthians enfrentou o Neymar, o Santos de Neymar. Importante dizer isso. Atual campeão da Libertadores, inclusive. Mas realmente, é, nas fases preliminares da Libertadores, acumula 3 eliminações, são vexatórias para o futebol brasileiro, no sentido geral. Mas começar 100% foi muito bom, porque tanto Penharol quanto o Santa Fé são clubes que constantemente disputam a Libertadores. O Platense vem sendo uma surpresa, porque ele também está estreando na Libertadores e atualmente é o segundo colocado, deixando Santa Fé e Penharol com um ponto. Bizarro, né? Bizarro. Então, o Corinthians aí tem grandes chances de se classificar em primeiro, o que é muito importante para evitar pegar Flamengo, Palmeiras, esses times que sim são os favoritos para conquistar a Libertadores. E quem sabe poder, né, utilizar a força de Itaquera novamente. Né? Acho que das questões que eu tinha como ressalva, gosto muito do Dorival, como eu disse, acho que espero que o Corinthians tenha tratado a saída dele ali nos bastidores de uma forma muito respeitosa, porque o Dorival me parece ser uma pessoa que merece todo esse respeito, sabe? Ele me parece ser um ser humano muito profissional. Inclusive, estava vendo um vídeo, tem que terminar de ver, um vídeo dele do Primo Rico, né? O Thiago Nigro, é, que agora que o vídeo veio à tona, né? Foi gravado ainda na época que o Dorival treinava o Timão.
E, cara, parece uma pessoa bem simples, bem tranquila. Óbvio, gente, ser humano não existe perfeito, tá? Como diz os Racionais, ser humano perfeito não existe, não. É... E eu acho que um dos problemas do trabalho do Dorival era essa questão da força de Itaquera, né? Que o Corinthians não tinha aquela força que o Corinthians sempre teve, né? Como mandante, seja no Pacaembu, e em Itaquera. Não tinha, né? A gente vê as vitórias, Santa Fé e Penharol, 2 a menos conseguiu segurar o empate contra o Palmeiras, com 1 a menos venceu o Vasco. Eu acho que isso é importante, né? Então, o Barra foi a vitória fora de casa, o Platense foi uma vitória fora de casa e o Vitória foi lá no Barradão, foi um empate fora de casa. Então, nesses 4 jogos, 3 vitórias e um empate, acho que é muito importante. O que mais me surpreende nesse sistema do Diniz é 0 gols sofridos, né? Porque o Corinthians não tem a melhor defesa do Brasil, mas o Gustavo Henrique está jogando em uma excelente fase, excelente fase. Eu não imaginava que ele poderia atingir esse ápice, né? Tem gente, né, os mais entusiastas falam Gustavo Henrique a seleção, acho que não existe chance, tá? Não existe lacuna, óbvio, né? A gente torce para que os jogadores não se lesionem, né? Cada vez mais, cada lesão agora fica preocupante, porque independente que a gente é brasileiro ou não, seria triste não ver uma Arrascaeta na Copa, algo nesse sentido, né? Arrascaeta que se machucou, espero que retorne aí 100% e possa disputar a Copa. Cara, a Copa do Mundo, óbvio, quero que o Brasil ganhe, mas de qualquer forma que tenham grandes jogos, né? Assim como foi PSG e Bayern, que eu não pude assistir. CLT é isso, a gente não pôde assistir. Espero um dia poder viver de jornalismo e não fazer os vídeos e falar assim, poxa, não assisti tal jogo, não acompanhei tal questão. Me ajudem aí, sempre com like, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal. Isso é muito importante. Mas é isso, eu acho que o Diniz tem um início muito bom. Eu acho que o jogo do Penharol foi um dos jogos que realmente começou a me dar uma empolgação a mais, porque as demais vitórias, embora o time criou tudo mais, não teve aquela dominância. É óbvio, isso é ponto de vista de cada um, tá? Cada um olha o jogo de uma determinada maneira, mas eu acho que contra o Penharol ficou claro, entendeu? E achei muito interessante, né? Falando de Penharol, né? A torcida do Penharol estava junto com a torcida do Corinthians horas antes do jogo. Eles fizeram uma festa bonita dentro do estádio. Eu vi os corintianos comentando sobre isso, respeitando. Eu acho que isso é o futebol. O cara do Penharol ele vai torcer para o time dele, vai defender o time dele, mas para que ficar se matando, barra de ferro? Para que essa violência? A gente não precisa, não. A provocação, como eu disse, né? Quando não passa o limite, né? E quando não vira crime, né? Quando não vira crime, racismo é crime, isso é importante falar. Espero que aquele torcedor que cometeu aquele ato, né? Já que se sabe a cadeira, ele jamais, tá? Eu espero que ele jamais possa estar presente na Arena Corinthians. Que o Corinthians consiga uma forma de bloquear, porque isso não é uma pessoa. Aquele cara que fez isso não é uma pessoa. Independente de tudo, racismo é crime, tá? Não importa qual lado seja, isso aí não tem. Aí, nesse momento não tem time no coração. Isso é crime. O crime precisa ser denunciado e as consequências precisam ser tomadas. Mas, falando de Fernando Diniz, é isso. Corinthians, 7 jogos aí sem perder. Fazia muito tempo que o Corinthians não perdia. Acho que igualou o melhor recorde do século, se eu não estou enganado. E é isso. O Corinthians vai jogar agora os próximos jogos. Só pegar aqui a colinha aqui para não ter problema. O Corinthians vai jogar contra o Mirassol no domingo. Não sei quando eu vou soltar esse vídeo. Né? Espero não soltar antes, quer dizer, depois do último jogo, porque senão fica meio complexo, né? Eu falar de 7 jogos, aí o Corinthians pode ter sido derrotado. Já na quarta-feira tem o Santa Fé, fora de casa. Então, o Corinthians precisa vencer no Brasileiro, né? Por conta dessa situação incômoda, tá muito embolado ali. O Corinthians ele pode chegar, estava vendo ali, tanto no bloco do G8, G9, como voltar para a zona de rebaixamento. 3 pontos ali, combinação de resultado, muda tudo nesse início. Mas é que tá complexo, né? Todo ano a mesma coisa, tendo que fazer aqueles 45 pontos, indo bem nas Copas, mas toda vez essa dificuldade, essa complexidade de conseguir ter uma boa campanha na Brasileira. Espero que isso se resolva. E é isso, galera. Acho que falar sobre o Fernando Diniz é isso. Não estou iludido, não estou empolgado, com muito pés no chão, porque eu sei que uma hora vai perder, uma hora pode ser que tome uma goleada, uma hora pode ser que
que o time não se entende em campo, uma hora pode ser que o Diniz ele acaba se descontrolando. Agora o ponto é, né? O Corinthians ele precisa parar com essas expulsões. Ele vem flertando com uma derrota que seja marcante ou importante por conta da questão dos pontos, pela má disciplina dos jogadores, pela indisciplina desses jogadores. Má disciplina ou indisciplina, enfim, como vocês quiserem, mas o Corinthians ele não pode correr esses riscos. Tá? Ele teve mais sorte do que juízo contra o jogo do Palmeiras. Enfim, Fernando Diniz vem fazendo um excelente trabalho, acho que até além do que eu imaginava. Ainda fico complexo em relação aos valores que vem se tornando o futebol, principalmente pela dívida que o Corinthians tem, né? O prejuízo que o clube reporta ano após ano, e tudo bem, o conselho acaba aprovando as contas, e até quando, né? Então, acho que isso é uma coisa que qualquer hora pode estourar, a bomba relógio, enfim. Mas sobre o Fernando Diniz, é exatamente isso, tá bom? Sorte ao dinizismo. 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 0 gols sofridos, 100% de campanha na Libertadores. Saiu muito bem na Copa do Brasil, no confronto contra o Barra. E o Corinthians já tem a chance aí, dependendo da combinação de resultados. O Corinthians ele pode já se classificar na próxima rodada, porque o Corinthians vai pegar o Santa Fé e o Platense vai pegar o Peñarol. Se ambos vencerem, ambos se classificam. Pois é, ambos se classificam. Deixa eu pegar aqui para vocês. Peraí. Ambos se classificam. Esse vídeo, com certeza, né, vai sair antes da... Isso aqui vai sair bem antes do jogo contra o Mirassol, contra o Santa Fé. Mas o Corinthians hoje tem 6 gols marcados, 0 gols sofridos na Libertadores, 100%. O Platense só perdeu para o Corinthians e venceu tanto o Peñarol quanto o Santa Fé. E um tem 9 e outro tem 6. E Peñarol e Santa Fé empataram entre si. Então, se o Corinthians vence, ele vai a 12. Se o Platense vence, ele vai a 9. E aí faltam 6 pontos em disputa. E Santa Fé e Peñarol não alcançariam nenhum Platense. Aí seria uma disputa entre Corinthians e Platense pela primeira colocação. Então, olha que interessante. Já pensou o Corinthians na 4ª rodada conseguir a classificação já garantida para as oitavas da Libertadores? Pois é, né? É importante. Bom, galerinha, é isso. Vou correr lá porque tem Fórmula 1, eu tô gravando aqui, né? Mas tem Fórmula 1. Deixa eu dar uma olhada, acho que é 5h30, né? Aproveitei aqui já para gravar. Fórmula 1, cadê? Classificação, tá 18 horas, a sprint. Eu jurava que era 17h30. Bom, pelo menos eu tinha visto que era 17h30, mas enfim. Isso, espero que esse vídeo não envelheça mal, mas eu não posso também deixar de falar, né? Posso ficar com esse receio e aí quando o Corinthians perder, vim aqui só focar. Mas excelente trabalho do Diniz. É isso, galerinha. Até o próximo vídeo. Valeu!